É isso aí, vamos lá então. Bom, o objetivo da gente estar reunido aqui neste quintal é tentar começar a fazer um podcast sobre redução tributária, sobre as coisas que a gente vive no nosso dia a dia. O meu nome é André Luiz, sou contador há mais de 15 anos, especialista em tributação. E o objetivo da minha vida sempre foi ajudar os empresários a reduzir impostos, a conseguir ter competitividade no mercado. E não dá para fazer isso sem estudo, né? E não dá para fazer isso também sem o apoio do próprio empresário, que vai identificar aí junto comigo o melhor procedimento para os seus negócios. Bom, ao meu lado está aqui o nosso grande amigo Leandro. Leandro é um cara que, e aí, André? Faz parte da minha vida há muito tempo. Todos os projetos que a gente tem, a gente pensa e planeja esses projetos juntos, né, Leandro? É isso. E assim, tem vivido aí minha correria, meus sonhos e os sonhos dele também. Quem sabe esse não é o começo de um grande projeto que a gente vai fazer junto. Quem sabe? Tá certo? É isso. Bom, o Leandro é um cara que tem aprendido muito com a gente aqui a vida empresarial, tem me ajudado muito a estruturar as coisas da empresa, as coisas da vida, as coisas da família e, como sempre, também as coisas de Deus, tá certo? Vou trazer o Leandro aí para falar um pouco também sobre os pensamentos dele acerca disso tudo. E mais do que isso, um cara que sempre teve a fé acima de qualquer coisa. Tem me ensinado a fazer a trajetória empresarial juntamente com a trajetória do nosso Jesus Cristo, sobre a base do nosso Espírito Santo. Então, traz aí para nós uma palavra de fé, Leandro. Sim, André, boa tarde. Que honra para mim, que maravilha que Deus nos fez encontrar um dia pela estrada da vida, né? E fez com que as nossas histórias elas se cruzassem. E eu sou infinitamente grato a Deus pela sua vida, por poder te encontrar e saber um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória de vida, conhecer o grande profissional que você é na área da contabilidade, o grande cara, o grande coração que você tem em relação a tudo aquilo que você coloca a mão para fazer. E eu acredito que eu tenho aprendido muito com você, André. E a sua sabedoria, ela pode ter certeza, a sabedoria que é a vinda dos céus. E a maneira com que você faz as coisas, você percebe que você tem gana para fazer. O desejo é muito grande de realizar, de lograr êxito naquilo que é colocado na sua mão. Amém. Meu nome é Leandro Fiuza. Eu sou entusiasta de áudio, vídeo, de uma série de coisas. Então, assim, se eu for ficar falando as coisas que a gente é entusiasta, ficaria aqui muito tempo. E o intuito não é esse. O propósito grande desse momento, dessa gravação, é fazer com que a gente traga para os empresários um conhecimento mais aprofundado acerca dos impostos, para eles poderem entender como é que ele pode fazer para a sua empresa gerar mais lucro, diminuindo o pagamento de impostos. Isso é então, verdade. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, eu não queria começar a falar sobre qualquer outra coisa sem primeiro atrair a presença de Deus. Amém. E um dos caras que tem me ensinado muito isso é Amém. Você, Leandro. Obrigado. Através de todas as dificuldades que nós temos passado no nosso dia a dia, a gente sempre chega no mesmo lugar, né? A gente sempre chega no mesmo lugar. É uma realidade. Se o desespero bater no nosso coração, nós vamos se juntar e a gente vai chegar no mesmo lugar, que é um lugar de adoração. Não estamos aqui com violão e nada ligado, mas eu queria que você fizesse uma oração aí para a gente começar esse podcast abençoado, dando as primícias, né, a quem é digno de receber, que é o nosso grande Salvador, Cristo. Maravilha. Eterno Deus poderoso, Pai. Nós nessa tarde, Senhor Jesus, inclinamos a Ti, Senhor, os nossos projetos. Inclinamos a Ti, Senhor Jesus, o nosso coração, Pai. Que o Senhor esteja diante, que o Senhor esteja, meu Deus, quebrando todo laço, toda barreira, todo levante do inimigo, Senhor, contra as nossas vidas. Preserva, Senhor Jesus, os nossos familiares, Senhor Jesus, da retaliação do inimigo, Senhor, contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso matrimônio, contra os nossos filhos. Pai de amor e misericórdia, entregamos a Ti tudo aquilo que nós iremos falar, Senhor, nessa tarde maravilhosa. Tudo aquilo que nós iremos, Senhor Jesus, entregar nesse momento de gravação, que seja primeiro para o Senhor. Que o nosso coração esteja voltado, como se tudo o que nós formos fazer nesse instante, nesse momento, seja para o Senhor. Pai, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, fica conosco, que
Toma conta, Senhor Jesus, desse momento que nós te agradecemos. Amém, amém. Amém. Maravilha. Graças a Deus. É isso aí, meu irmão. Então vamos que vamos, né? Bom, então é isso. Seja bem-vindo ao Descomplicando Tributos, o podcast que traz dicas e práticas empresariais com a ideia de reduzir a carga tributária e organizar as finanças da melhor forma possível. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um caso real, né, de uma empresa que passou lá na contabilidade esses dias e que o intuito dela era, como todos, reduzir os tributos. E a gente conseguiu fazer uma redução de mais de 70% da carga tributária. Que maravilha. Leandro, não foi brinquedo, não. E o que acontece? Essa empresa ela estava totalmente focada no Simples Nacional e nós migramos ela de regime tributário. Vou falar mais sobre isso ali na frente. E engraçado, sabe o que, André? Quando se fala dessa parte, a maioria das pessoas imagina que há um jeitinho brasileiro, uma sonegação aqui. Eu acredito que pela sua seriedade, a maneira com que é feita é sem jeitinho, sem ilegalidade, apenas usando as regras do próprio sistema tributário. É isso? É isso mesmo, né? Cara, e assim, e existe, cara, esse detalhe aí mesmo, né? As empresas elas querem, André, e aí se eu receber em dinheiro, eu não preciso mostrar para o governo? Bom, todo empresário acredita que isso é uma verdade, mas não é, né? O que acontece é que a gente tem formas de fazer a coisa dar certo, de entrar competindo mesmo no mercado, fazendo a escolha certa através do planejamento tributário, né? Que bacana. Aí sim. Então, aqui, o jeito certo de fazer isso é trazendo uma análise, né, sobre o que é a empresa. Então, neste caso, o que acontece? Muitas empresas pagam muito imposto, né, muito mais do que deveria, exatamente por falta disso daí, né, sobre o planejamento tributário. E o pior de tudo, Leandro, é que existe no coração das pessoas que o Simples Nacional é o melhor regime tributário. A maioria das vezes que a gente vai conversar com o empresário, o que ele pensa? Não, mas eu não posso perder o Simples Nacional, eu não quero sair do Simples Nacional. Agora mesmo, né, nós acabamos de passar o mês de janeiro, que é o mês onde as empresas que foram excluídas do Simples Nacional têm que se virar para conseguir se manter dentro dela, como se isso fosse, de fato, o objetivo de vida. E é exatamente ao contrário. O Simples Nacional nem sempre é a melhor saída para as empresas, porque depende de uma série de fatores, e essa série de fatores a gente vai falar aí para dentro. Que legal. Show de bola, mano. É isso aí. Então, assim, eu vou mostrar aí um caso real. Essa empresa, ela é uma distribuidora de alimentos, né? E o foco dela é hortifruti. O que acontece, Leandro? Esse camarada chegou lá, ficou na contabilidade dele durante 16 anos e falaram com ele, olha, tem um cara aqui que faz um milagre aí e tal. Começaram a me chamar de Mago dos Tributos. Rapaz, esse nome vai pegar, hein? Será que pega? Mas não tem nada disso. A grande coisa é que hortifruti e vários outros tipos de alimentos e vários outros produtos também, principalmente aqueles que têm que é de cunho essencial à vida, existem benefícios que são aplicados, né? O governo federal e o governo estadual se unem para permitir que esse tipo de produto ele seja circulado de uma forma mais barata, para ter mais acesso. Então, você acaba sendo isento. No caso dele, que é hortifruti, ele foi isento de PIS, de COFINS e de ICMS, certo? Rapaz. Só que esse tipo de isenção, ele acontece somente para as empresas do regime tributário do lucro presumido ou do lucro real. E aí, o que acontece? Muitas contabilidades incentivam o empresário a continuar no Simples Nacional porque é uma forma de apuração mais fácil, né? Você tem ali somente 4 obrigações mensais, não tem uma necessidade tão verdadeira de fazer balanço, de fazer um acompanhamento muito, muito próximo, apesar de eu não gostar disso,
Porque ainda que a empresa esteja no Simples Nacional, se ela for tratada e analisada como lucro real, você tem previsibilidade, você tem a opção de ficar fazendo durante um ano as comparações de qual regime tributário seria mais fácil, e você economiza dinheiro e tempo no final do ano para conseguir fazer né, uma opção e um planejamento melhor. Mas no Simples Nacional, o cara faz uma guia só baseada no faturamento bruto e paga o imposto sobre ela. Claro, ele paga todos os impostos que ele pagaria em qualquer outro regime tributário. PIS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS Patronal, ISS-QN, está tudo dentro de uma guia única, né, chamada DAS. Bom, tendo em vista que essas empresas elas já têm um regime de apuração simplificado e alguns benefícios na sua alíquota, ela não tem esses outros benefícios, né, que é a isenção de alguns tributos. Então, o que a gente fez foi pegar uma empresa que faturava aí cerca de R$150 mil por mês, pagando um imposto de aproximadamente R$50 mil na alíquota do Simples Nacional, e migramos ela para o lucro presumido. O que aconteceu com isso daí? Reduziu, não pagou PIS e COFINS, por quê? Porque é isento PIS e COFINS para as empresas deste ramo que optam por esse regime tributário. Não pagou ICMS, porque o Estado libera também esse valor. E aí, o CPP, que é o INSS que está lá dentro, ele começou a pagar separadamente. Sobre o quê? Sobre a quantidade de funcionários que ele tem, sobre a folha de pagamento e não sobre o faturamento dele. Então, veja bem, o cara faturava R$450 mil por mês. Se você pegar uma porcentagem daquela alíquota e jogar sobre esse valor bruto, ele acaba ficando muito maior que a devida quantidade de funcionários que ele tinha. Porque Então, é uma ele empresa... estava pagando imposto a mais sem a necessidade. Sem a necessidade. Dentro do Simples Nacional. Não é, aliás, não é nem sem a necessidade, né? É o que o regime dita para que ser feito. É o que o regime dita, exatamente. Então, ele estava pagando mais imposto, por quê? Porque não fez um planejamento tributário para entender como que isso funciona. Então, aí a gente foi analisando a situação dele. Infelizmente, eu tive que analisar isso de uma hora para outra, não deu para fazer um negócio muito bem feito, mas... a partir do momento que nós pegamos ali, né, o extrato do Simples Nacional, e eu analisei os produtos que ele vendeu dentro de um mês, e eu tive a sorte também, né, do seguinte, esse cara ele vende 3 tipos de produtos. Certo. Então é muito mais fácil fazer uma análise, né, de imediato do que o empresário que tem uma grande gama de produtos. Por exemplo, um empresário que tem um supermercado, ou que tem, enfim, que tenha mais do que... suponhamos 10 produtos, 15 produtos. Sim, supermercado você vai ter aí 5, 6 mil itens, né? Entendi. Então, aí sim, a gente tem que fazer uma análise mais apurada. Mas nesse caso, o cara faturando R$450 mil, vendendo somente 3 produtos, fiz uma análise sobre os produtos, foi uma coisa rápida e a gente já identificou ali de cara que dava para fazer uma diferença. É claro que vai exigir dele daqui para frente, né, uma maturidade empresarial que o Simples Nacional não fornecia. Por quê? Porque ele não estava acostumado a conciliar extrato bancário, não estava preocupado com a quantidade de nota que entrava, não é? Com a quantidade de nota que saía, estava sempre ali tentando achar um jeito de se virar no meio das coisas. Nesse novo regime, por exemplo, que ele está agora, essa parte, quem tem que fazer é o empresário ou quem tem que fazer é a contabilidade? Então, é sempre um jogo, né? A gente sempre vai jogar junto. O empresário ele tem que fazer a parte dele. Qual que é a parte do empresário? Ele tem que ter um sistema, um ERP, ele tem que ter um sistema onde ele vai conseguir lançar a vida dele ali. Faz a captação dos dados, das notas, estrutura tudo aquilo para que a contabilidade faça o papel em cima desse ERP, é isso? Isso daí. A contabilidade vai fazer aí um trabalho analítico, né? Certo. Vai ensinar ele como ele vai lançar essas coisas dentro do sistema dele. Por quê? Porque antigamente ele tinha que lançar lá e fazia um arquivo chamado Sintegra, e a gente mandava esse arquivo para o Estado. Agora não, agora ele tem o Sintegra, agora ele não tem o Sintegra, né? Agora ele tem o SPED ICMS, SPED PIS e COFINS, DAP, né? Junto disso aí tudo vai vir o AECD, a AECF, um monte de obrigações que são totalmente eletrônicas e que dependem das informações que o empresário coloca dentro do sistema dele. Porque é ele que sabe, por exemplo, para onde ele mandou aquele Pix.
Entendo. Toda a estrutura do banco dele, ela é criada sobre a visão do que ele já tem. Então, é ele que sabe quais são as despesas que estão ali. Ele tem que informar isso para a contabilidade. O que acontece muitas vezes é que o cara manda o extrato bancário para a contabilidade, junta num bolo um monte de documentos e a gente tem que ficar usando a bola de cristal ali. Para saber de onde que veio e para onde vai. Pois é. Agora, veja bem, se ele utiliza a tecnologia para não ter que fazer muita coisa, por exemplo, todas as empresas agora bancárias, né, financeiras, elas já têm um negócio chamado Open Finance. Junto com o RP dele, que já vai integrar diariamente tudo que ele faz. Então, o que ele tem que fazer? Ele já estruturou, por exemplo, a palavra tarifa. Toda vez que chegar alguma coisa lá do banco dele que continuamente significa tarifa, essa informação já vai direto, já vai ser lançada automaticamente pelo sistema. O que ele vai ter que identificar? Ele vai ter que começar a identificar, por exemplo, boletos, essas coisas que não vai ter ali uma identificação direta. Só que você já abriu no seu extrato bancário lá, tem um negócio chamado DDA. Seu extrato bancário não, no seu programinha lá, no seu aplicativo do banco, tem um negócio chamado DDA. O que é o DDA? O DDA são todos aqueles boletos que foram feitos contra o seu CNPJ ou contra o seu CPF. Sim. E já tem ali o nome do seu fornecedor. Já está constando. Né? Já está constando. Então, na hora que ele for fazer, ele vai entrar no programinha dele, vai colocar o pagamento. Sempre tem a forma de você colocar ali, escrever o que você está pagando. Entende? Certo. Então, ele perde ali alguns segundos. Preciosos. E aí a gente tem que entender Preciosos. que o cara fala, André, mas não dá tempo de fazer isso. Pelo amor de Deus. É segundos para ele falar o que ele está pagando. Pela economia representada, né, André? Não só uma questão de economia, pela praticidade de saber para onde que está indo seu dinheiro depois. Organização. Verdade. E organização, Leandro, é a alma do negócio. Nós só conseguimos ter assertividade no planejamento tributário quando a gente tem uma empresa organizada. Porque muitas vezes o cara está achando que ele está pagando muito imposto, mas ele está perdendo dinheiro em outros lugares. Certo. É numa tarifa bancária que está muito alta. Cara, a base das empresas vamos colocar uma estimativa aí de que as empresas estão pagando cerca de 8% de imposto, né? Tratando aí de lucro presumido e lucro real, e lucro e simples nacional. Mas a taxa o dinheiro que ele dá para as operadoras de cartão de crédito normalmente é muito maior. Por quê? Porque o cara não consegue precificar isso de fato. Entendi. Ele coloca ali que ele vai contratar uma bandeira que vai dar para ele, sei lá, 1% a 1,5% no débito. Ele trabalha sempre com a margem de juros que a máquina cobra. Só que, quantas dessas empresas não faz a antecipação? Porque tudo bem, se você não faz a antecipação, você já colocou no seu preço. Só que o cara esquece que ele não conseguiu repassar para o cliente dele a antecipação dos valores quando ele divide no cartão de crédito. Entendi. E aí, cara, você vê pessoas perdendo 15%, 16% do faturamento bruto para a maquininha de cartão de crédito. E está colocando a culpa no governo. Não consigo pagar imposto, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Cara... Não estou falando que está tudo certo, mas que se ele entender o que ele está fazendo, ele consegue concorrer melhor no mercado. Nós aqui da Target, o que a gente faz? Nós cadastramos a operadora de cartão de crédito dele no nosso sistema e ela vai trazer para o nosso cliente diariamente o que passou de débito, de crédito, qual bandeira que foi, qual que é a taxa que foi descontada. Isso vai permitir com que ele ligue para outra operadora e fale assim, essa operadora aqui eu estou gastando tanto. A outra operadora vai virar para ele e falar assim, não, então eu vou te ajudar e vou reduzir para tanto. Deixa eu bater palma para a Target. Rapaz, formidável, formidável. Muito obrigado. Formidável. E tem que ser assim, né, cara? A gente tem que dar... Agora, onde a contabilidade entra é nisso aí. Quando você fala, quem tem que fazer isso é a contabilidade? A contabilidade tem que dar pro cliente dela ferramentas para ele entender, para ele se estruturar nisso. Sim. Então, o serviço do cara não é que ele vai aumentar, ele vai ficar mais organizado. Sim. E a gente, através de tecnologia, vai conseguir trazer toda essa informação aí para dentro do sistema e ele conseguir ver para onde que está indo o dinheiro dele sem fazer muito esforço. Vamos falar de dinheiro. Vamos falar então
Vamos falar então, nesse caso que você trouxe para a gente, vamos trazer lá a comparação do que foi que você conseguiu fazer em relação ao faturamento desse cliente. Traz em números para a gente, em valores reais, o que conseguiu ser feito. Vou te dizer, olha só, em questão de faturamento, eu não vou dizer que a gente consegue mexer em muita coisa, por quê? Porque faturamento vai depender da objetividade dele, é ele vendendo, é ele fazendo. A gente pode ajudar ele em estratégias de mercado para ele ampliar, mas a grande coisa que a gente conseguiu fazer aí foi a redução tributária, cara. Sim. Essa empresa, ela pagava no Simples Nacional R$50 mil por mês. Para ser mais expressivo, R$ 50.792,44 no mês de dezembro. Rapaz. Esse é o valor da guia de imposto que ele tinha que pagar todo mês. É muito. E agora, com o planejamento tributário que a Target fez, ele vai pagar R$ 15.506,09. Nossa, Deus, olha lá. Meu efetividade, querido, efetividade. Que bênção, hein? Olha aí. Dinheiro entrando no bolso do empresário. Efetividade. Entende? Por quê? Porque ele pagava antes R$50 mil, agora ele está pagando R$15, tendo uma economia mensal 15 mil. R$35 mil por mês. Rapaz. Cara, pensa só, isso ao longo de 10 meses, ele está economizando R$350 mil. Você entende o quanto que é... Anual passa dos 400. Importante. Passa dos 400. E vou te falar. E aí eu vou te falar uma coisa comum. Esse empresário, o que ele fez? Ele abriu outra empresa. Por quê? Porque o faturamento dele já estava beirando passar do Simples Nacional, tendo em vista que o Simples Nacional é 4.800.000 por ano. Ele abriu outra empresa para dividir o faturamento em outra empresa que está faturando 200 mil no Simples Nacional, vendendo os mesmos produtos. Meu Deus. E aí, na outra empresa, ele já estava pagando R$30 mil de imposto. Olha o que a gente fez. Nós unimos as duas empresas. E aí, em vez de pagar R$80 mil por mês, agora ele paga 19. É R$500 mil de reais. É R$500 mil de economia. Eu fiz um cálculo básico aí, ó. Só no ano passado ele perdeu R$600 mil. Ele entregou R$600 mil, deixou de ser competitivo no mercado. Deixou dinheiro na mesa. Deixou. E o pior é o seguinte, ele pergunta para mim, André Luiz, eu fico olhando meus concorrentes, cara, o preço dele é igual ao meu e ele está muito melhor. Tinha que ter algo errado. Claro que tinha. Não, onde você vê uma empresa que fatura quase R$400 mil por mês ou mais no Simples Nacional, isso é um absurdo. Entende? E aí, ele abre outra empresa para se manter no Simples Nacional com as duas empresas e perdendo dinheiro dos dois lados. A gente juntou isso tudo, fez um planejamento tributário e agora ele paga 15 mil a 19 mil reais. Só que, no regime do lucro presumido, Leandro, ele vai pagar esse valor somado 3 meses e pagar no quarto. Deixa eu resumir. Em vez dele pagar 15 mil reais todo mês, o cara estava acostumado a pagar 80 mil por mês. Em vez dele pagar 15 mil reais por mês, agora ele vai pagar 45 mil reais a cada 3 meses. Trimestral. Então nós vamos juntar janeiro, fevereiro, março e pagar no final do mês de abril. Ele tem dinheiro guardado para pagar o imposto lá na frente. E lá na frente ele ainda vai pagar menos imposto do que ele pagava mensalmente. Então é claro que ele vai ficar feliz, né? E é claro que a gente vai ter essa oportunidade de trabalhar junto e fazer algo melhor para ele. Você pode escrever para a gente, André, o que gera de impacto na empresa para o empresário? A partir do momento dessa mudança, a partir do momento dessa economia dos impostos, qual seria um impacto assim, efetivo que você acredita que pode acontecer na empresa? A primeira coisa que ele começa a fazer é dormir em paz, cara. A maioria dos empresários vira e fala assim, olha, eu sinto que eu estou trocando 6 por meia dúzia. E nada compra a nossa paz. A gente não acorda todo dia e vai trabalhar só porque gosta, não. A gente precisa fazer isso para se manter vivo. É um fato. Não é? E nas costas do empresário é um pouco mais difícil, por quê? Porque ele não tem garantia do dinheiro. Amanhã, se a empresa dele acabar, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem seguro-desemprego.
entende? Ele não tem FGTS, mas ele tem um monte de gente que tem todos esses benefícios aí que ele tem que se virar e manter. Se o dia a empresa tem faturamento e no outro dia ela não tiver, independente disso, nós temos que pagar os nossos funcionários. Nossas despesas fixas, elas não acabam. E aí o nosso funcionário ele tem que estar num ambiente onde o controle emocional do empresário esteja também bacana. Então, a primeira coisa que ele tem é tranquilidade. Que maravilha. Porque se ele estava pagando R$80 mil de imposto e ficou na mesma contabilidade durante 16 anos, perdendo esse tanto de dinheiro, e não vou colocar a culpa na mesma contabilidade, mas sem fazer o planejamento tributário da forma correta, a partir deste ano, ele começa a ver que sobra dinheiro sim. Sobra dinheiro sim, porque a gente ainda não mexeu em todos os lugares que ele pode economizar. Nós só mexemos na parte tributária. Ainda tem o poder de compra que ele consegue aumentar. Ainda tem a análise de coisas que está dentro da empresa e que às vezes ele está perdendo dinheiro ali, que está escoando. Nós não mexemos ainda na taxa de cartão de crédito, então tem muita coisa para fazer. Tem ainda como a gente vê se o lucro real não seria um outro planejamento mais vantajoso. Mas aí eu não posso mudar o cara diretamente para o lucro real, porque eu preciso entender, preciso trazer maturidade empresarial nos processos, na organização da empresa e também na forma do empresário pensar. Porque agora ele já se preocupa em comprar tudo com nota, fazer tudo bonitinho. Deixa eu chamar o empresário a atenção aqui. Rapaz, é o seguinte, se você tem uma empresa e não sabe se você está no regime certo, vale a pena você fazer essa análise. Está aqui o André Luiz, empresário da Target Assessoria. E ó, deixa eu te falar, o segredo para você pagar menos imposto está no conhecimento e na estratégia. E aqui tem. Muito obrigado, meu querido. Isso, André. É uma delícia. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Hoje mostramos um caso real de como uma simples mudança de regime pode gerar uma economia enorme para o seu negócio. É verdade. Antes de pagar seus tributos, entenda sua atividade, seu faturamento e os benefícios fiscais que você pode aproveitar. E aí, André? É isso aí, cara. Bom, essa é a base da vida, né? Benefício fiscal, entender a própria empresa. E não tem como o empresário fazer isso sozinho. Ele precisa ter um parceiro para isso, né? Ele tem que preocupar em vender e eu tenho que me preocupar em aprender cada vez mais como fazer com que o nosso sistema tributário seja menos oneroso, tendo em vista que ele é um dos mais onerosos do mundo. Então, a gente tem que ter. Se existe um jeitinho brasileiro para resolver o problema, esse jeitinho é estudar a lei. É achar oportunidades de pagar menos imposto ou o mínimo de imposto no máximo da lei. Esse é o meu objetivo, essa é a minha meta de vida. Bora lá, deixa eu te fazer 2 perguntinhas para a gente encerrar. Pode fazer, traz aí. Qualquer empresa, nesse caso, pode mudar o regime tributário a qualquer momento? Ou tem uma data específica? Como que funciona? A forma correta de mudar o regime tributário é somente entre 1º de janeiro e 31 de janeiro. A Receita Federal deixa essa janela aberta para que você escolha o melhor regime tributário para a sua empresa. Agora, se você estiver no Simples Nacional, durante o ano é possível fazer algumas manobras para a gente ser excluído do Simples Nacional. Entendi. A partir dessa exclusão, a gente consegue optar por um regime tributário, seja o lucro presumido ou o lucro real. Não é a forma correta de fazer, mas também não quer dizer que nós vamos deixar de fazer isso se for trazer algum... Mas está na legislação, né? Não tem nada de jeitinho brasileiro. Não tem nada de jeitinho brasileiro. É a lei. A lei determina que algumas atividades não podem ser do Simples Nacional. Então, se a gente começar a trabalhar dentro desse tipo de atividade, ela tem que ser excluída. Né? Outra pergunta. Agora, só te dizer uma coisa. Sim. O contrário não tem como fazer não, tá? Sim. Você saiu do Simples Nacional, durante o ano você não consegue voltar. Só volta entre 1º de janeiro a 31 de janeiro. Daí a importância de uma análise bem feita, ver se vai valer a pena. Porque saiu. Já pegou um gancho na segunda pergunta que eu queria te fazer. Toda empresa, ela se beneficia do lucro presumido? Não, você tá doido. Não existe uma regra geral para todas as empresas. Sim. Você quer ver? Uma empresa, por exemplo, de prestação de serviço, o lucro presumido pode não ser uma grande vantagem. Tá. Porque o corte de presunção da empresa de serviço é de 32% sobre o faturamento bruto.
quando se trata de imposto de renda e contribuição social. Já para as empresas de comércio, é 8%. O que eu quero dizer é o seguinte, se você faturou R$100 mil no lucro presumido e é uma empresa de comércio, você vai pagar imposto de renda sobre R$8 mil. Entendeu? Agora, se você faturou R$100 mil e é uma empresa de serviço, você vai pagar imposto de renda sobre R$32 mil. Né? Então, é 15% sobre 8 mil no comércio e 15% sobre 32 mil na prestação de serviço. Então, isso então é um fato expressivamente que diferente. Nem todo mundo está... Não quer dizer Pronto. que a empresa de prestação de serviço não esteja melhor no lucro presumido. Sim. Por quê? Vamos colocar aí uma clínica médica, por exemplo. Ela no Simples Nacional, se ela não tiver dentro do quadro de funcionários dela 28% do valor do seu faturamento bruto, ela vai pagar cerca de 16%, mais de 15,5% de imposto no Simples Nacional. Vamos supor que é uma empresa pequenininha, né, só tem um funcionário, mesmo ela estando sendo uma prestadora de serviço, talvez seja negócio ela ir para o lucro presumido. Então tem que fazer uma análise. Certo. Por quê? Porque ela não consegue ter uma folha de pagamento que dê para ela 28% de custo. Então, pode ser que, neste caso, o lucro presumido seja melhor. Então, a gente tem que analisar, né, todos os detalhes para chegar aí numa resposta correta. Perfeitamente. Então, eu acredito que esse foi o primeiro de muitos, né? Muito obrigado. Primeiro de muitos episódios que nós teremos aí pela frente. E o nome do episódio é qual mesmo? O nome do episódio é... me ajuda aí. Descomplicando Tributos. Verdade. Nós nos vemos no próximo episódio. Aquele abraço para você. Muito Pega obrigado. A dica aí, empresário. Chega junto. Target Assessoria. Target é o nome. Assessoria. É isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo episódio, se Deus quiser.